Também sabemos que em comunicação de mais longa distância é possível que, devido à curvatura da Terra, que nós temos aqui embaixo, indicada aqui, o transmissor e o receptor, eles não têm uma linha divisada direta e a Terra acabe sendo uma obstrução. Vocês já pensaram nisso? A própria Terra pode servir como obstrução para um sinal, para uma onda de radiofrequência. Mas a gente sabe que sofre aquele efeito de difração em que algumas ondas podem fazer aqueles padrões de abrindo e podem contornar isso e não sofrer efeito então dessa curvatura. Para isso, se faz o seguinte cálculo no primeiro lugar. Será que a Terra é plana? Em outros momentos eu não falaria isso em voz alta, mas a Terra será plana sempre que essa distância for entre o transmissor e o receptor for menor que 10 vezes a raiz cúbica do comprimento de onda. Vamos voltar para a nossa frequência que nós tínhamos antes, frequência igual a 433 MHz, que resulta no comprimento de onda sendo C sobre F, 0,7 metros, que nós vimos no vídeo anterior já. O que nós faremos aqui? Se a distância for em quilômetros menor que 10 vezes raiz cúbica do comprimento de onda em metros, vamos resolver o que tem no lado de cá. Como é que eu resolvo uma raiz cúbica numa calculadora simples? Raiz cúbica não deixa de ser o expoente 1 dividido por 3. Então eu posso pegar o 0,7, elevar num expoente e botar o expoente 0,333333, que é 1/3. Então a raiz cúbica disso daqui, de 0,7, ela é 0,89, nós podemos assumir aqui, multiplicado pelo 10 que está lá na frente, então 8,9. No caso aqui, se a gente comparar 8,9 com a distância em quilômetros, a gente sabe que o exemplo inicial que nós fizemos, em que a distância era 2 km, está bem dentro dessa faixa, então a distância é muito menor do que a distância que causaria a Terra a ser uma obstrução aqui no meio. Então, para o nosso caso, a Terra é plana. Ok, confirmamos que a Terra é plana. Supomos que nós estivéssemos numa situação pior aí, em que, na verdade, a nossa distância fosse 20 km. 20 km excedeu os 8,9 calculados, que seriam o limite para se considerar uma Terra plana. Então, para essa distância, já começa a atrapalhar se eu fosse usar o transmissor e o receptor na altura do chão. Então, para esse caso, eu posso calcular qual a distância máxima que eu posso considerar a comunicação sem a Terra estar atrapalhando, se eu for elevar o transmissor e o receptor a x metros do chão. Então, se essa altura do transmissor em metros e a altura do receptor em metros for mais alta, eu posso considerar essa distância maior. Então, como eu faria aqui nessa situação? Vamos supor que nós temos aí o transmissor a uma altura de 20 metros, HT, e o receptor a uma altura de 10 metros. Usando a expressão aqui para o Dmax, nós vamos ter aqui a distância máxima, que não vai ocorrerá essa interferência, ela aumenta, sendo 4 vezes raiz quadrada de 20 mais 4 vezes raiz quadrada de 10. Vamos jogar isso para a calculadora? Vamos pegar a calculadora de volta aqui. 4 vezes 20 raiz quadrada de 20 mais 4 vezes 10 raiz quadrada de 10. Enter. 30,53. Então, essa distância aqui é 30,54 aproximadamente quilômetros. Então, a nossa distância é menor do que essa distância aqui se eu elevar o transmissor a uma altura de 20 metros do chão e o receptor a uma altura de 10 metros do chão. A situação anterior, eu estava considerando se eles estivessem ao nível do chão, então atrapalharia. Mais que 8 km, a Terra não é plana. Mas se eu elevo eles acima dessa distância calculada, passa a ser seguro já e a curvatura da Terra não está atrapalhando mais diretamente a transmissão. Por isso mesmo que em transmissões de longas distâncias se eleva bastante o transmissor e o receptor,
também para desviar de morros, vales e tudo isso no meio do caminho, mas para evitar que a curvatura da Terra também esteja atrapalhando essa comunicação.